bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é sexta-feira, é dia de falar de um tipo penal. A aula de hoje é voltada para a qualificadora do crime de furto. Furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Nós vamos comentar sobre uma qualificadora específica. Lá no parágrafo 4º existem 4 incisos, tá? 1, 2, 3, 4. Por uma questão didática, por ser o inciso segundo um pouco mais longo que os demais, hoje nós vamos abordar apenas ele, é o objeto da nossa aula. Na próxima aula nós vamos abordar as qualificadoras do inciso 1, 3 e 4 do parágrafo 4º. Hoje, então, apenas a qualificadora do inciso 2º. E o que diz? Quando o furto é praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, o furto é qualificado. E aí ele vai migrar daquela forma simples do caput do artigo 155, parágrafo 4º, que a pena é de 2 a 8 anos, tá? É uma pena mais grave. Vamos desmiuçar aqui o que quer dizer com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Primeiro ponto, abuso de confiança. O que é a confiança? Bom, confiança é o sentimento interior de segurança em algo ou em alguém. É algo que implica credibilidade. Você tem confiança em alguém? Quando que você tem confiança? Você confia na pessoa. Tá? A pessoa gosta de uma certa credibilidade com você. E o abuso é quando a pessoa abusa dessa confiança. Então o agente ele detém a confiança de uma pessoa e abusa dessa confiança para praticar o crime de furto. E um exemplo, a empregada que gosta de confiança dos proprietários do imóvel, tendo acesso a toda a casa, inclusive com as chaves do imóvel, para entrar quando chega para trabalhar. Se ela praticar o crime de furto, o delito será qualificado pelo abuso de confiança. Veja bem, a empregada gosta de confiança dos patrões. Ela tem acesso a todos os cômodos, ela tem inclusive a chave para entrar. Então, se ela abusa dessa confiança, né, utiliza dessa confiança para ter acesso a todo o imóvel e subtrai bens de lá, esse furto vai ser qualificado, pois houve um abuso de confiança. Tá? Primeiro ponto, abuso de confiança. Por que eu destaquei aqui? Prévia credibilidade. Porque é uma credibilidade prévia em decorrência da relação que tem. Outro exemplo, o funcionário com o dono da empresa. Ele tem acesso à caixa registradora, ao cofre, a todos os bens que guarnecem ali a empresa. Então, ele utilizando dessa confiança que ele tem, de repente ele é o gerente, possui chave de tudo. Ele utilizando dessa confiança que ele tem do dono da empresa, por ser gerente, para furtar bens lá dentro, ele vai responder pelo furto qualificado mediante o abuso de confiança. Certo? É uma prévia credibilidade. Por que eu destaco prévia credibilidade? Porque é o ponto que vai diferenciar da fraude. Enquanto o abuso de confiança nós temos uma prévia credibilidade, em decorrência da relação tem uma prévia credibilidade daquela pessoa, a fraude é uma credibilidade também mais instantânea, que acontece naquele momento por meio da execução de um plano ardil do agente que vai praticar o delito. Enquanto no primeiro exemplo nós temos a empregada que goza de confiança dos proprietários, que entra no imóvel, no gerente ou funcionário da empresa que goza de confiança do dono da empresa, até pela relação que existe entre eles, ou seja, uma prévia credibilidade, na fraude o agente chega ali, executa um plano ardiloso e consegue a credibilidade naquele momento, instantânea da vítima. E mediante essa credibilidade, aproveita dela para subtrair os bens. Grande exemplo aqui, ó. Funcionário de companhia aérea que vendo um turista perdido ali correndo, fala assim, olha, deixa aqui suas malas, que eu sou funcionário da companhia aérea, eu vou guardar as malas para você, enquanto isso você pode ir sem nenhum peso, mais tranquilo, lá no guichê tirar as informações que você precisa e depois você volta aqui para pegar elas. Pode ficar tranquilo que eu vou guardá-las para vocês. E aí o turista acreditando, né, cria uma credibilidade instantânea, porque de fato ele é funcionário da empresa, deixa as malas lá e vai tirar as informações. E o agente que é funcionário da empresa, ele se aproveita dessa situação, dessa credibilidade instantânea que ocorreu ali no momento, né, que é uma fraude, porque ele vai utilizar dessa credibilidade instantânea para subtrair os bens, configura então essa questão da qualificadora da fraude. Por quê? É uma credibilidade instantânea que ocorreu naquele momento mediante um plano ardil do agente que vai praticar o delito para que na posse dos bens, ele possa fazer a subtração dele. Essa é a grande diferença entre a fraude e a confiança
o abuso de confiança. Abuso de confiança é uma prévia credibilidade em decorrência da relação. Já a fraude é uma credibilidade instantânea que ocorreu naquele momento mediante a fraude, né, o plano ardil executado pelo agente que vai praticar o delito. Esse é o grande exemplo entre a fraude e o abuso de confiança. Aqui só para ler para vocês, é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, sendo uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, se o agente criar uma situação especial voltada a gerir na vítima um engano, tendo por objeto praticar a subtração de uma coisa alheia móvel, incide na qualificadora. Eu até destaquei no final aqui, a fraude é uma situação de confiança instantânea formada a partir de um plano ardil. Essa é a fraude, tá? A diferença entre fraude e abuso de confiança. Por último, os dois últimos pontos é a escalada e a destreza. A escalada implica o quê? Subir ou galgar como regra. Nessa qualificadora é fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar fazendo supor acesso por aclive. O agente deve vencer defesas que guarnecem as coisas mediante esforço. Então, o aclive, ele tem um caminho natural dele, mas ele tem que subir em alguma coisa e descer para que configure essa qualificadora da escalada. Então, ele vai ter que aqui o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural. Então, o caminho natural para ele é o caminho que ele percorre. Se ele tem que subir no muro, se ele tem que escalar e entrar por uma janela que está lá no alto, é o furto qualificado mediante escalada. Agora, se ele não precisa subir em um ponto mais alto, se ele não precisa fazer um esforço, não teremos a qualificadora escalada. Por exemplo, a janela que ao invés de estar lá em cima, ela está na altura do solo. E o agente simplesmente abre ela e ingressa por ela. Não será furto qualificado mediante escalada. Tá? Vai ser um furto normal, simples, porque ele não teve acesso por um aclive, não subiu em algo maior, né, em um ponto mais alto do que o caminho natural dele. Grande exemplo é subir no telhado e remover as telhas para consumar o furto. Sobe no telhado, remove a telha, entra pela telha e faz o furto. Subir por um muro, né, escalar o muro. Subir por uma janela que está lá em cima e não na altura do solo, que não configuraria a qualificadora da escalada. É muito importante essa questão de escalada. Existem outros doutrinadores que, por exemplo, classificam a escalada como sendo também um túnel que é cavado por baixo. Mas existe posição contrária a essa, dizendo que seria uma interpretação extensiva que não caberia no caso. Tá? Então, uma posição de grandes e renomados doutrinadores, que é o que nós seguimos aqui, é que a escalada é num ponto mais alto e não por um túnel, tá? Mas sim por um ponto mais alto, um aclive, igual essa definição que a gente passou aqui para vocês. E por último, a destreza é a agilidade ímpar dos movimentos de alguém, configurando uma especial habilidade. Exemplo, batedor de carteira. A vítima está andando ali, vê um batedor de carteira e subtrai carteira, celular, sem que a pessoa nem perceba. Então, uma habilidade que a pessoa tem para praticar determinadas atividades, inclusive o furto. Seria essa, então, a destreza. Bom, esses são os pontos que guarnecem aqui essa qualificadora do inciso segundo, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.